Brasil Space, Rui Botelho aqui. E o Duda Falcão. Estamos aqui em Alcântara dando continuidade, né, à série de matérias que a gente está aproveitando aqui para fazer. A gente não poderia vir a Alcântara e não fazer uma série de matérias sobre temas, lógico, ligados diretamente ao lançamento do Rambit Nano, que é a missão Space World, motivo pelo qual estamos aqui, mas também para o registro de diversas outras informações, como o vídeo que a gente fez lá na Casa Cultural Aeroespacial, que o CLA mantém aqui na cidade de Alcântara, ali no centro da cidade. Fizemos uma visita ontem. Nós fomos ao Porto do Jacaré, também fizemos um registro lá da nossa passagem, para conhecer melhor Alcântara, a gente que ouvia falar tanto, da boca de outras pessoas, de depoimentos de pessoas que passaram pelo Brasil Space e traziam o seu testemunho, e agora estamos tendo, né, a oportunidade de ver Alcântara, a grata oportunidade de ver Alcântara com os nossos olhos, né, e ouvir Alcântara com os nossos ouvidos, né, presencialmente, que é outra experiência, tá? Então, né, dentro dessa série de matérias, nós tivemos uma grata satisfação, através do intermédio de nosso amigo, né, Ribeiro, nos apresentou uma amiga dele, uma pessoa que ele tem muito carinho, muita consideração, a senhora Zuleide Castro, que é moradora, né, daqui de Alcântara, é alcantarense, de família alcantarense, e que a gente teve a grata satisfação de saber que é funcionária civil do Centro de Lançamento de Alcântara e já tem mais de 41 anos de serviços prestados ao país, à Força Aérea, né, e ao Centro de Lançamento de Alcântara. Quanta história, né, Rui? Quanta história. Quanta história essa senhora, né, tem a contar a mim, ao Rui, a todos que estão aqui por trás das câmeras, né, nos acompanhando, a você, né, e ao Brasil. Isso. E aí, gente, nós tivemos aqui na outra etapa, né, na outra janela de lançamento, há mais ou menos um mês atrás, e dentre percorrer aqui Alcântara, né, da outra vez foi um pouco mais corrido, nós tivemos a grata satisfação de sermos apresentados a senhora Zuleide Castro, e sentamos aqui com ela, batemos um papo, tomamos um cafezinho, né, dessa receptividade, desse calor humano que tem aqui em Alcântara, mas que é comum das cidades menores, né? As pessoas são muito próximas umas das outras, né? Existe essa abertura, e a gente, né, que vive na cidade grande, que é outro ritmo de vida, outro tipo de relação, a gente teve a grata oportunidade de sentar com a senhora, tomar um cafezinho, bater um papo, e desse bate-papo nós dissemos, poxa, que pena que a gente veio assim despretensiosamente conhecê-la, e vimos que daqui teria uma história para contar para vocês sobre outro ponto de vista. Porque um ponto de vista que, é lógico, tem uma vinculação funcional à Força Aérea, ao Centro de Lançamento, mas um ponto de vista de uma pessoa que mora aqui, que viveu aqui, nasceu aqui, de família daqui, e que vem acompanhando na sua vida a chegada do centro, a implantação desse centro. O que representou isso para a cidade? Para a cidade, o que representa, o que representou e representa. Representa e representou. Representou e representa. Então, assim, é uma grata satisfação nossa, como o Duda falou, uma surpresa, a gente não esperava ter este aqui, incluindo na nossa pauta, fizemos questão de incluir essa entrevista com a senhora Zuleide, e que a gente de antemão já agradece pelo Brasil Space os anos de serviço prestado, só além de estar em processo de encaminhamento da sua aposentadoria, mas são 41 anos, não são 41 dias, e de muita dedicação, né, ao Programa Espacial Brasileiro. Seja bem-vindo ao Brasil Space, oficialmente, né, e a gente agradece muito pela oportunidade de estar conversando com a senhora. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua história aqui, a família da senhora, assim, as raízes da senhora aqui em Alcântara, da história do seu pai, que a senhora contou para a gente, que era historiador, né? Uma pessoa que conhecia aqui a história de Alcântara, que a senhora nasceu, cresceu aqui, tem a família aqui em Alcântara, estão aqui os netos, né? E filho dela aqui acompanhando aqui. E eu queria que a senhora contasse um pouco dessa história
de vida e de ser alcantarense. Bom, eu também quero agradecer a vocês, né, por essa oportunidade, por vocês terem me provocado essa entrevista, né? Esse bate-papo. Esse bate-papo, né? É uma continuação daquele outro bate-papo que a gente teve aqui. Bate-papo que a gente Só que agora em frente de uma câmera. Pois é. E, assim, o que eu tenho a dizer é, em primeiro lugar, né, como eu falei antes para vocês, eu sou muito grata ao Centro de Lançamento por ter me dado essa oportunidade de estar lá. Para eu entrar, não foi fácil, porque eu tive que passar, né, por um crivo, por uma seleção interna, na época, concorrendo a uma vaga, né, e estou lá até hoje. Mas quero falar, você me falou sobre a minha família, né, minhas origens, minhas raízes estão aqui em Alcântara, né, o meu pai era escritor, historiador, poeta, chegou a publicar um livro, né? E meu pai era preto, meu pai era um negro. A família do meu pai tinha negros, né, mestiços, né, caboclos, como ele costumava me ensinar. E a minha mãe era branca, né? A minha mãe era branca, mas também a nossa família, que mora na zona rural até hoje, tem pessoas brancas, pessoas pardas e pessoas negras, né? Pretas. E eu cresci, o meu pai assim me orientando com relação a gente nunca ter vergonha das nossas raízes, né? Não pode. Da gente não ter vergonha de ser pobre, né? Porque ele, por ser preto e pobre naquela época, ele não teve a oportunidade de divulgar, de publicar os livros dele como ele queria, né? Até hoje a gente está aí, eu estou enganjada nessa luta de publicar esse livro, né? Hoje com uma outra fórmula, digamos assim, né? Não vai ser mais como ele queria antes, mas acredito que vai ser melhor. E como eu falei para vocês, fui mãe nova cedo, e quando eu comecei a trabalhar lá no centro, em 1984, eu passei por esse crivo, né, por essa concorrendo a uma vaga, esse processo seletivo, concorrendo a uma vaga com 20 e poucas pessoas, era uma vaga que tinha, na época era para auxiliar de escritório ou contrato seletista. E aí fui fazer essa prova, passei, fui classificada e fui chamada para trabalhar em setembro de 1984. Como nós éramos seletistas, naquela época a gente trabalhava 3 meses por experiência até dar certo. Deu certo, então se faz o contrato. Então meu contrato saiu a contar de 1º de novembro de 1984. Então, assim, para mim foi uma coisa assim, muito boa, porque eu já era mãe solo, a essa época eu tive que cuidar dos meus filhos, e o meu pai faleceu em 83, né, que me ajudava, me dava um suporte, né? Mas assim, eu sempre trabalhei, né? E aí comecei a trabalhar lá e fui aprendendo muitas coisas e fui observando coisas que antes eu já observava, né? Porque, como eu falei para vocês, meu pai, ele sempre foi uma pessoa, assim, que me deu... A pessoa que eu, assim, me serviu de base para tudo. Então, eu aprendia muita coisa com ele na prática. Ele me mostrando, ele me dando exemplos, né? E uma das coisas que eu observei, como a gente conversou naquele dia, né, vocês me perguntaram como que eu achava desse processo todo. Então, o que eu acho é assim, que hoje nós temos uma Alcântara diferente em todos os aspectos, né, em todos os aspectos. Eu lembro de que quando eu era garota, eu tinha 13 anos, a gente tinha que sair de Alcântara para fazer o ginásio em São Luís, estudar o ginásio em terminava o ginásio aqui e tinha que fazer o 2º grau em São Luís. A partir desse processo do centro de lançamento vindo para cá, veio o 2º grau aqui para Alcântara. Quando chegou aqui era um magistério,
e o antigo científico. Então, eu tinha um ano que eu tinha terminado o ginásio e já comecei a estudar no segundo grau. Daí vieram outros processos, né? Vieram outros cursos para cá, né? Vieram outras empresas para trabalhar aqui, e foi abrindo um leque de oportunidades. Nesse tempo, aqui a gente não tinha energia elétrica, nós tínhamos um motor que dava um gerador grande que dava... em certo horário desligava. Desligava às 10 horas da noite. E quando ele dava problema, a gente ficava sem energia semanas, né? Um bom tempo, né? E não tinha aula, não tinha nada, né? O fogão, a geladeira era gás aqui? A geladeira gás, quentinha, querosene, né? Isso para quem tinha condições, né? Não, aquilo ali não estava no meu pacote ainda, né? Energia logo assim, porque era tudo muito difícil, né? Que nós não tínhamos. Imagina. Aí, com isso, depois vieram outras empresas, como eu já falei, deu oportunidade. Os filhos da terra tinham oportunidade de servir. Antigamente, a prioridade era exclusivamente para eles, para poder ajudar as famílias. E quando começou esse pessoal que foi remanejado, essas primeiras agrovilas que saíram, o pessoal fez um acordo de ir para, por exemplo, uma agrovila que era um interior, que era próximo do outro, então eles já se identificavam de ficarem ali juntos. Tanto que teve gente que não quis mudar para a agrovila, porque a agrovila que ia ser construída para eles seria mais perto de uma praia, né? Então eles ficaram aguardando porque queriam morar onde fosse mais próximo da praia. Porque algumas pessoas que moravam próximo à praia tiveram que mudar para um lugar que ficava distante, né? Mas eles continuaram a ir pescar, tinha carteira de pescador para poder passarem lá na guarda, né? E aí eles adentravam o centro, né, tanto para um lado quanto aqui da área de apoio para pescar. E foi acompanhado assim porque eu na época lembro que vieram pessoas de Humberto de Campo morar aqui em Alcântara, eu era garota, inclusive aqui esse lugar aqui onde eu moro hoje, foi a primeira vila que eles moraram. Eles construíram casas aqui, o prefeito na época, seu Malalael Moraes, doou para eles esse lote. Humberto de Campos é uma outra cidade. É uma outra cidade. Aí vieram pessoas de Humberto de Campo, de Urbano Santos. Isso após a chegada do centro? Não, antes da chegada do centro. Antes da chegada do centro. Aí eles vieram morar aqui, e aí depois eles mudaram para alguns desses interiores que hoje já não existe porque foram relocados. Sim. Foi Águas Belas, né, que eram lá, eles tinham uma associação chamada SEMA, que aqui também chama SEMA por conta deles, né, e que foram, na época, eles foram relocados desse lugar, né, e foram indenizados pelas casas, pelas plantas que tinham lá, né. Tiveram um ou dois que não quiseram receber, não receberam, né, até hoje. Mas os outros receberam pagamento pelas plantas, pelos animais, pelas casas. E a aeronáutica levou esse pessoal para um novo local deles de morada, com animal, com tudo, fez esse transporte. E assim, durante muitos anos, eles tinham apoio de engenheiro. Isso foi no início dos anos 80. No início dos anos 80, assim que foi feita a relocação deles para as agrovilas. Antes da senhora ser contratada? Não, aí eu já estava trabalhando. Já estava trabalhando. Estava trabalhando lá. O decreto de criação dos anos 80, de 80, se não me engano. 80, Aí o início da implantação foi 82. Foi 82, né? E a senhora foi efetivada em 84. Quando eu comecei a trabalhar lá, não tinha nada, eles estavam construindo ainda. Hoje, onde é esse museu que vocês foram visitar,
ali era a casa onde os militares ficavam hospedados, o pessoal de São José vinha, era o hotel de trânsito deles, sim. era aqui. Por isso aquela entendeu? estrutura, quando a gente for ali, lá dentro, parece que tem vários quartos. Né? Isso, exatamente. Então, ali era o hotel de trânsito deles, eles ficavam lá. Porque antes de ser o hotel de trânsito deles, foi um hotel, o Hotel Caravelas, que era de um colega da gente, um amigo que veio de Mato Grosso, né? E eles, junto com outro colega, eles em sociedade compraram aquela casa, transformaram num hotel. Então, ali era o hotel. E depois a Força Aérea foi lá, adquiriu, comprou, né? E fez o hotel de trânsito. E fez o hotel de trânsito. E, assim, o pessoal que trabalhava com esses colegas lá, o Lelo e o Erasmo, eles ficaram trabalhando para a aeronáutica, né, contratado, que já não estão mais aqui entre nós, a dona Maria Braga, o esposo dela, né, eles ficaram trabalhando, porque, tipo assim, eles pegaram as pessoas aqui da terra para fazer toda a parte de hotelaria. Toda a parte de hotelaria. Então, eles permaneceram trabalhando. E, enquanto isso, a primeira turma de soldados que foi para lá, foi para São José dos Campos para fazer toda aquela parte ali para poder vir, né? Aí, quando chegaram, aí ali já estava sendo construído na área de apoio ali, perto do aeroporto. Então, foi dali. Eu comecei a trabalhar, eles foram em 83, eu comecei a trabalhar lá, como eu estou falando, em 84, né? Então, acompanhei já na área de apoio, né? Eu era secretária na época ele era o diretor na verdade era bem pequeno, né, era chamado Grupo para Implantação do Centro de Lançamento de Alcântara, e aí eu era secretária do comandante, né, então depois fui secretária do Durães, né, depois veio o Noélio Ferreira, e depois veio o Coronel Pedro, com a equipe dele, com secretária, com toda a equipe que veio para construir. Então, virou um canteiro de obra. Aí eu já fui trabalhar lá no canteiro de obra, porque o meu chefe, ele era intendente, mas fora da fábrica ele era arquiteto. Então, ele fez o projeto básico de todo aquele CLA, todos os prédios, aqueles vitrais que tem lá, né? E ele faleceu esse ano, ele faleceu no dia 12 de outubro, Noélio Ferreira. Eu era secretária dele e da divisão técnica, aí tinham os outros coronéis, que eram engenheiros, né, tinham 2 civis, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né. E aí, depois disso que foi construído, eu fui trabalhar, eu saí de licença para atividade política, né? E quando eu voltei, eu fui trabalhar na assistência social, com a hoje falecida também assistente social Irene. Aí, quando eu voltei para trabalhar na assistência social, fiquei durante bastante tempo na seção de assistência social. E a senhora teve contato com esse trabalho da assistência social e da atuação dela junto às comunidades. Tinha a seção de relocação e patrimônio, né? Tinha, na época, 2 veterinários, né? Que eles eram responsáveis por essa parte aí de fazer o contato com o pessoal e depois, logo em seguida, do relocamento das pessoas. E assim, eu via que eles davam muita atenção. Todas as necessidades básicas lá das comunidades, eles tinham um representante, cada comunidade tinha um representante que vinha junto ao setor lá do CLA, né, das assistentes sociais, e eles recebiam essa atenção por parte... A Força Aérea disponibilizava serviço médico, dentista... Serviço médico, odontológico... Desculpa. Não, tranquilo. Então, eles tinham apoio médico, odontológico, as comunidades tinham... Eles tinham apoio de técnicos para poder técnico agrícola para fazer os projetos,
tinha veterinário. Então, eles tinham todo um apoio, né, da aeronáutica nessa época. Qualquer coisa da comunidade com relação até a capina, para vocês terem ideia lá das comunidades. Tinha um trator chamado Tobata, pequeno, que ia lá para cortar o mato do pessoal, né? Eles pagavam as pessoas para limpar. Então, eles tiveram, assim, uma assistência logo no início, o que estava previsto, eles tinham assistência. Que era a Força Aérea fez isso para, quer dizer, como uma forma de compensação por terem sido relocados e como uma forma de dar a eles condições para que eles pudessem se tornar autossuficientes. Sim, fazer projeto, porque cada um ganhou uma gleba de terra para plantar. Uhum. Mas, assim, como aqui o povo é acostumado àquela roça de toco, né, que não é aquele trabalho de roça que é feito igual os agricultores, os grandes agricultores fazem, né, de trabalhar a mesma terra. Então, com isso, eles tinham suporte, né, de técnico agrícola para fazer projeto para eles, né, e de ir até lá, né, para ajudar em tudo, né, e durante muito tempo foi assim, né, se construíram escola, igreja, construíram um clube de festa, do jeito clube de festa, do jeito como eles pediram que queria que fosse, foi feito. A casa foi construída conforme o modelo que eles queriam, com banheiro fora da casa, né? Inclusive aqui em Alcântara tinha uma casa modelo que foi doada pela aeronáutica agora para servir como a PAI, né? Onde está construída a PAI. Eu falei daqui bonita, bem conservada a PAI daqui. Pois é, a PAI ainda vai ser inaugurada, né? Aquele terreno ali era da aeronáutica, ali tinha casa modelo, só que já estava muito, pelo tempo, muito deteriorada, né? Porque foi cedida aqui para vários órgãos, para a Emater, para a Funasa, né? E aí, com o tempo, ela ficou, não tinha mais como, né? Teve que ser demolida, e aí o CLA, né, a PAI fez um ofício, aí nós fomos lá, né, conversamos com o prefeito de aeronáutica aqui de Alcântara, né, lá, e ele interviu junto ao comando e fez reunião com o pessoal para ceder para a PAI, né, então temos essa mais uma contribuição, para a comunidade. E a economia hoje de Alcântara, quer dizer, desde a implantação, a economia aqui, o mercado, tudo gira em torno do centro de lançamento? Tudo em torno do centro de lançamento, porque aqui em Alcântara, assim, a gente fala muito de turismo, mas assim, é uma cidade turística, ela tem muita beleza atrativa para o turismo, tem, mas não é uma coisa que é realmente trabalhada como deveria, como outros lugares aí são, né, como Barreirinhas ficou, porque nós temos muitas praias bonitas, nós temos muitos lugares bonitos, mas o dinheiro que entra aqui é aeronáutica, né, do centro de lançamento, do governo do estado, agora temos uma escola que é do estado, né, um museu, que é o Instituto Federal, tem a Universidade Estadual aqui tem um polo só da UEMA que funciona no Inácio, no Jardim Inácio, né? Então, o dinheiro que entra aqui, basicamente, é da aeronáutica. E ainda tem e das empresas a Escola Caminho das Estrelas, né? Que ela foi uma ideia de uma das esposas dos primeiros tenentes que vieram para cá, de Jardim, e essa ideia amadureceu, né? E tem dado frutos até hoje, né? A escola. Então, assim, a gente, quando pensa assim na FAB, esse lado, eu falo por esse lado, porque aquilo que eu falei com vocês outro dia, se nós temos hoje aqui em Alcântara, a nossa cidade, ela cresceu muito, assim, as casas melhoravam, antigamente aqui era contadas as casas de tijolo,
Aqui em Alcântara, você contava casa de tijolo, você contava casa que tinha uma geladeira, uma televisão, que isso aí pode parecer até uma coisa assim banal, mas não é, porque antigamente o poder aquisitivo das pessoas era bem baixo. bem baixo, né? Então, as empresas que vieram para cá, para trabalhar, para construir essas vilas, fazer todas as construções, deram emprego para muita gente. Trouxeram muita gente de fora? Trouxeram. Mas trouxeram pessoas que engenheiros, mão de obra qualificada, né? Sim. Mas Alcântara toda ela foi beneficiada por conta disso. Muitos pais de família, né, foram beneficiados, comércios cresceram, muita gente veio de fora para colocar comércio aqui em Alcântara, lojas de imóveis, que a gente não tinha nada disso. Eu comecei a ouvir falar sobre Alcântara em 1980, tá? E desde então sempre foi um sonho poder vir aqui, né, e conhecer o CLA, né, algo que a gente está, né, realizando, né? E é isso, eu acho que, eu concordo com a senhora, eu acho que o CLA colocou Alcântara no mapa do país. Despertou isso aí e mantém a cidade. E mantém a cidade. Não são raros os casos, nós somos da Bahia, nós somos de Salvador, mas conhecemos o interior, né, temos ligações, não são raros casos de cidades que simplesmente a cidade deixa de existir, vai minguando, diminuindo a quantidade de pessoas, se tornam de cidades, se tornam até localidades ali que, né, às vezes assim, uma cidade vizinha que era menor ultrapassa e aquilo ali fica uma cidade praticamente assim, não vou dizer fantasma, mas uma cidade que já não tem mais a capacidade de se autossustentar, né, e fica dependendo de muitos outros recursos aí, às vezes fundo municipal, né, e por aí vai. Mas, dona Zuleide, entrando nesse assunto aí, então, a senhora teve essa integração, né, esse momento de integração com a Força Aérea, mas a senhora também presenciou esse momento ali que a senhora contou dessa relocação dessas comunidades. Mas, assim, a gente sabe que Alcântara, historicamente, foi uma região de grandes plantações de algodão, baseadas, né, no século ainda, até o século XVIII, né, final ali de 1800, baseada, né, em mão de obra escrava, certo? E depois de ter cessado essa mão de obra, a cidade que tinha um certo crescimento e tinha uma certa economia que desenvolvia aqui, ela decaiu, né? E esses escravos libertos, alguns continuaram por aqui, outros migraram, mas existia aqui em Alcântara, a senhora que é filha de um historiador, de uma pessoa que buscou, como a senhora já falou aqui, essas suas próprias origens, né, como negro, existia aqui realmente em Alcântara, existiam quilombos? Não. Esse conceito de lugares, porque assim, o conceito de quilombo é um conceito original, e aí existem novas interpretações. Eu não vou entrar nessa área, porque eu não sou historiador, nem sou sociólogo, não posso, mas assim, historicamente, o nome quilombo surge de locais, né, locais fugiam, né, estabeleciam comunidades autossustentáveis, né, e locais que fossem de difícil acesso ao homem branco, locais que fossem de fácil defesa, né, como lá em Pernambuco, o grande quilombo do Brasil, que foi o quilombo de Palmares, lá na serra do interior, ali das proximidades ali da região da Zona da Mata de Pernambuco, né. Então, baseado nesse conceito, existia aqui realmente comunidade de negros fugitivos. Não. E que depois da Lei Áurea, essas comunidades permanecerem e aumentarem? Não, aqui em Alcântara não existia nenhum quilombo. Nunca ouvi o meu pai falar. De negros. Existiam comunidades de negros, né?
como até hoje tem comunidades... Mas que não eram de pessoas que se mas que escondiam, não se eram de refugiavam. pessoas refugiadas, né? Isso aí foi uma coisa que eu até perguntei um dia para um colega, que eu fiquei intrigada, assim, por quê? Porque o meu pai não sabe tudo, né? Mas ele pesquisava junto com pessoas, inclusive uma das pessoas que o meu pai pegou muitas informações sobre a história de Alcântara foi com o seu Tunico Tavares. Era um senhor bem alto, né? Ele era descendente de português e morava num sobrado ali na Rua de Baixo. E ele falou para o meu pai que ele nasceu no dia que a Lei Áurea foi escrita, né? Uhum. Ele falou isso para o meu pai. Inclusive, no livro que meu pai escreveu, ele cita isso, porque ele foi uma das pessoas que deu muitas informações sobre a origem da cidade de Alcântara para papai. E, assim, a minha avó, a mãe do meu pai, eu conheci, ela era uma negra alta, né? Uma negra bem alta, e eu não lembro nunca de meu pai falar que ela... Claro que a gente sabe que o negro veio para cá escravizado. Quando eles vinham para cá, já vinha Codacol para ser entregue para os seus donos. Isso. Mais de 1000 negros que vieram para cá, né? Então nós somos descendentes desses pretos que foram escravizados. Isso aí o meu pai sempre frisou. Falava sempre para mim, mas nunca me falou que tinha quilombo. Então, quando começou esse movimento, além de outros que tiveram com relação a negros, uma vez eu questionei com um colega meu, eu disse assim, olha, eu acho uma coisa muito engraçada, né, porque o meu pai era preto, tudo que ele escrevia, ele fazia questão de citar do negro alcantarense José Araújo Castro, e ele sempre se intitulava como negro, né? E nunca ninguém me convidou para participar de nada relacionado a esse tema, a essa abordagem. E eu achava estranho, né? E não era pelo fato de eu trabalhar no CLA, não era por isso. Eu acho que porque talvez eu fosse questionar essas coisas aí, né? Porque, assim, aqui a decadência de Alcântara aconteceu por conta da queda da mão escrava, né? Que nessa época era dos negros. Isso. Porque antes disso, quando os franceses chegaram aqui, foram os índios que foram escravizados. Eles estavam aqui. Aqui, se disser assim, uma terra indígena, eu questiono sempre. Eu sei que tem gente que não gosta, mas assim, é porque aqui era uma aldeia de índios. Alcântara tinha mais de 17 etnias de negros. Alcântara se estendia de índios. Eram várias etnias que tinha de índios. Então, Alcântara era imenso, não era só isso aqui. Ele pegava até a cidade de Guimarães, cidade de Mearim, e adentro, né? Eles viviam em eles guerra? eles viviam, não, cada um vivia na sua tribo, né? Sim. E quando os franceses chegaram aqui, que começaram a colonizar esses índios, aí a partir daí houve guerra, sim, houve morte, houve derramamento de sangue. Depois... Mas, e os franceses, nesse primeiro momento, com os índios dominados, eles usaram a mão de obra indígena. Era usada a mão de obra indígena, antes da chegada dos escravos. Mas aí eles começaram a adoecer. Aí começaram a adoecer porque Das doenças as que doenças que vinham eles cedo. que Isso. trouxeram, né? Isso. Porque aqui foi uma cidade que visitada por franceses, Sim. portugueses, eles holandeses, né? Todos eles vieram aqui e, inclusive, tem lá o Forte de São Sebastião, que fica ali justamente, que era onde eles tinham os canhões para defender aqui o nosso território, né? Então, a gente sabe que Alcântara era uma cidade riquíssima, né? Era cheia de nobres, de aristocratas. Aqui tinham mais de 10 salinas, aqui tinham várias fazendas de cana-de-açúcar, né? Exportava algodão, peixe seco, carne seca. Alcântara é uma cidade que ela teve o seu auge, né?
e que, por conta dessa decadência de mão de obra, ela foi aos poucos acabando. E eles saíram, cada qual procurando o seu pedaço de terra para cultivar, para plantar, e foram se procurando um lugar para morar, né? Então, eu sempre questionava isso, e eu perguntei para esse meu amigo, eu falei assim, vem cá, por que quilombola? Eu não lembro que aqui em Alcântara tem algum quilombo. Aí ele foi me explicar que, assim, que a questão quilombo é porque são pessoas que se agregam e se unem na mesma, né? São pessoas descendentes de pessoas escravizadas e que se uniram para numa mesma, como é que eu falo assim? Mantiveram uma comunidade, mantiveram uma mantiveram um quantidade, laço. com os mesmos costumes, as mesmas tradições e tudo, porque a gente observa, aí ele foi falar para mim, ó, tu pode observar que tem lugar aqui que eles são remanescentes de quilombola, mas que são pessoas todas de cor, de pele branca, né? Mas lá os antepassados eram negros, que é uma mistura, porque o Brasil todo é uma miscigenação, né? Minha mãe era mulata. Pois é. Aí o meu pai, aí tem essa coisa, nossa família tinha até índio, então é tudo misturado, né? A Existiam gente realmente tem. comunidades aqui em que realmente, assim, não vamos botar o nome quilombola, mas existiam comunidades rurais aqui no entorno de Alcântara que eram comunidades basicamente de pessoas negras? Aqui existem duas comunidades que eu conheci. Historicamente, assim, quando eu me entendi que tinha só famílias, só de pessoas negras. É o Cajueiro, né, que eu conheci, entendeu? Era o Cajueiro, que é uma comunidade que foi relocada, que é uma agrovila, e tem uma comunidade que permanece no mesmo local chamado que não foi relocado porque eu não estava sei fora se do que estava perímetro fora que a Força Aérea queria do que utilizar. ia ser utilizado, que é lá no Samucangaua, né? Mas minha pergunta seria o seguinte, Ju. Essas comunidades negras, elas foram formadas após a Lei Áurea ou antes da Lei Áurea? Foi após a Lei Áurea. Foi após. Porque aí elas se colocavam em lugares distantes e formavam ali, cada qual, né, com seus costumes, então, tudo, né? Elas não foram formadas por escravos fugidos de fazendas. Não. Aqui em Alcântara, do meu conhecimento, não houve isso. É por isso que eu questionei o meu colega, porque eu fiquei sem entender. Eu digo, como que é quilombola? Aqui nunca teve quilombo. Porque, eu aprendi no primário que quilombo era o lugar para onde os negros fugiam, se refugiavam. Exatamente, eu também aprendi com a senhora. Eu aprendi isso. Isso, exatamente. E aí eu achava estranho, né? Porque esse é um movimento dos quilombolas, assim, é um movimento que eu digo que é recente, não é uma coisa lá atrás. Não. Lá atrás, quando começou essa implantação do centro, tiveram vários movimentos. O primeiro movimento aqui foi com relação aos trabalhadores rurais, aos pescadores, que iriam ficar sem terras para plantar. Sem acesso ao mar. Para poder mariscar e pescar. Exatamente. Aí houveram vários movimentos, né, assim, com relação a isso, né? Tinha pessoas que vinham para liderar, para botar ideia, escreveram livros assim, né, falando coisas assim grosseiras até a respeito do pessoal de Alcântara, que eu achei, porque diziam que aqui a gente estava passando fome, que as pessoas aqui, tem um livro aí que fala isso, que as pessoas aqui se prostituíam, né, a partir que o centro veio para cá, tinham tirado as pessoas, que as pessoas aqui passavam fome, né, que tiraram o pessoal de onde estava, eles estavam passando fome, mas a gente sabe que não é nada disso, né? A gente sabe, Vocês sabem, o Brasil não. Não, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas da comunidade, né? Pessoas idôneas da comunidade,
E perguntei assim, o que o senhor acha daqui, o senhor? Não, eu gosto daqui do lugar. Só que assim, em 80, eles foram relocados, acho que 86, por aí, já tinham muitas pessoas idosas, trabalhadores idosos, Sim. né? Então, essas pessoas, elas já se foram, já não tem mais já essa não tem história, mais não essa tem mais esse história, registro, né? esse registro. Então, eu sempre falava, lógico que a gente sabe que a gente está acostumado num lugar, você gosta daquele lugar, e de repente você tem que sair por algum motivo, que pode ser alheio à sua vontade ou não, né? Porque eu também, quando eu mudei para cá, eu senti muito. Eu morava lá no centro, eu estava acostumada com aquela rua, com aquela casa, com aquela porta, os abacateiros, o quintal, sim, mas eu tive que sair porque a casa não era nossa de fato, de direito, né? Sim. E não tinha um documento que comprovasse que a casa era nossa. Tinha uma pessoa que disse para mim, ó, o teu pai comprou, isso chega bem aqui onde eu estou falando para vocês. O moço falou para mim, que trabalhava lá no fórum, ele disse, olha, essa casa aqui, o teu pai comprou, eu fui testemunha de compra e venda, mas eu não tinha nenhum documento que provasse. Sim. Então eu tive que sair, eu comprei esse terreno, construí a minha casa, e aqui, enquanto eu estiver viva, eu posso dizer que é meu, né? Sim. Então eu vim para cá, não gostava, mas depois eu vi que era um lugar melhor até, porque eu tenho minhas árvores, tenho meu quintal enorme, eu tenho uma vida diferente aqui. E assim, mais tranquilo. Então, é isso que eu quero dizer, que muitas das pessoas que estavam ali nas comunidades, que saíram, né? Algumas dessas pessoas vieram para cá, para Alcântara, né? Não são de raízes alcantarense, inclusive eu tenho um vizinho bem aqui, ele é de Humberto de Campos, toda a família dele. Ele é o único que daquele tempo ainda mora aqui. E tem uns outros ali na frente. Aqui foi o lugar que deram para eles construírem e morar, que era uma vila chamada Vila Jericó. Até hoje a gente chama de Vila Jericó. E aí eles construíram aqui. Eles tinham essa casa aqui e eles foram construir um sítio lá em Águas Belas, Pacauá, Santa Maria. São pessoas que não são de Alcântara, alcantarense, não têm raízes, não nasceram aqui. Históricas aqui, pai. Eles vieram de outras cidades para cá, para morar aqui, e estão aqui até hoje. Você tem a comunidade de Santa Maria, tem um monte de gente de Icatu, né? De pessoas que são de outra cidade, né? Então, de Barreirinhas, né? Então, é isso que eu estou tentando explicar para vocês, né? Que na maioria das vezes, as pessoas, elas ganharam um lugar para plantar, e num certo momento, elas tiveram que, como ia ser ocupado aquele lugar, aí foi negociado com essas pessoas que iriam para um outro lugar, que iria ser delas, com uma gleba, com um lote. O senhor entendeu o que eu estou falando? É isso, assim, ninguém, pelo que eu sei, ninguém foi obrigado, ninguém foi forçado a dizer assim, ó, vai ter, ninguém foi forçado. Nenhum movimento nessa direção. Não houve. O movimento que houve foi esse, olha, nós vamos precisar para a própria segurança das pessoas daquele lugar, né, porque ia ser. E esse espaço todo, quando alguém questionava comigo, mas eles pegaram essas terras aqui, essas terras eram para construir as outras agrovilas, que para não ficar um colado no outro. Inclusive, alguns, inclusive da família do pai do meu filho, eles iriam morar numa comunidade que ia ficar perto de Itaú, né? Porque também fica perto do mar. Né? Tem a Ponta da Areia também, sim, né? Então houve tudo isso, né? A grande maioria das pessoas ganharam essas terras para trabalhar, né? Para plantar. Então, a senhora pode dizer que, é lógico, esse processo aí é bastante complexo, porque tem, nesse caso aqui, tem também migrações aqui de outros municípios. Mas a senhora acredita, por exemplo,
que mesmo com a implantação da base do centro de lançamento de Alcântara, esse remanejamento, existiu também uma evasão de pessoas daqui do município, por exemplo, pessoas mais jovens procurando oportunidades, estudo, etc., que também houve essa... A senhora diz, os mais velhos ficaram, mas não teve, os mais novos saíram, então houve também esse tipo de situação. Houve, porque assim, sempre na história de Alcântara foi assim, né? O pessoal mais jovem tinha que sair para poder estudar, né? Porque aqui não tinha realmente nada. Se não fosse, eu acredito que se não fosse o centro de lançamento ter sido implantado aqui, eu acho que Alcântara já era uma cidade, assim, fantasma. Porque aqui a gente... Esse fenômeno acontece muito na Europa, Portugal, Espanha, inclusive até programas do governo, vilas que foram abandonadas, né? Porque abandonadas no seguinte sentido: os jovens saíram para procurar oportunidade, né? Os mais velhos vão ficando, mas vão chegando à idade, vai falecendo, e ninguém procura aquilo ali. Então, tem até programas na Espanha, na Itália, que o governo incentiva, dá até apoio financeiro para poder a pessoa ir morar naqueles locais, né? Casais mais novos, com filhos, etc., que tenham origens também, né? De antecedentes, né? Minha esposa é família espanhola, e os primos dela, muitos já pensaram até em retornar para a Espanha, justamente porque estão com filhos e tem esses incentivos aí. Então aqui provavelmente poderia ter acontecido um fenômeno desse. Exatamente. Né? Dona Zuleide, a gente no Brasil Space, a gente não é um canal, a gente entra em alguns aspectos como este aqui, que é social, mas não é o nosso tema. O nosso tema é área espacial. Mas como a área espacial envolve pessoas, e esse tema envolve, a gente trata desse tema social para tentar entender o entorno do centro de lançamento, o município onde está implantado, essa nossa visita que a gente está vendo, várias coisas e tentando registrar isso daí. Mas, assim, a gente não entra em discussão política ideológica. O canal é avesso a isso. Quem entra no canal para fazer comentários sobre isso, a gente, nas primeiras vezes que a pessoa tenta puxar essa discussão do tipo, ele torce pro Bahia, eu sou Vitória. Aí começa, eu sou Vitória, eu sou Bahia, para eu não ter que citar outros exemplos aqui, né? Aí quando começa essa discussão política, que eu estou dando exemplo de time, né? A gente avisa, aqui no meu canal não faça mais isso, a gente vai deletar a sua postagem em 24 horas. E a gente tem feito isso, tentando ser educado, porque às vezes a pessoa não entende que ali não é o local da discussão. Então a gente não vai entrar no aspecto aí de questão política, nem nada disso. A gente só queria ter realmente esse registro, essa visão e esse depoimento da senhora, para poder a gente ter esse registro, porque a gente lê muito sobre outras coisas, sobre outras vertentes, que eu acho que tem que ser colocadas, porque não existe uma verdade só no mundo, existem diversas verdades, e eu acho que quando a gente enxerga as coisas pelo olhar de cada um, a gente consegue ter a nossa própria interpretação e ver que, não é tão por aí, não é tão por aqui, não é tão por ali, né? Então é bom esse registro, e a conversa que a gente deu continuidade aqui com a senhora muito boa, mas eu queria falar um pouco sobre essa vivência da senhora no centro de lançamento e sobre esse processo seu de aposentadoria. A senhora há 41 anos no centro, a senhora presenciou diversas operações, lançamentos. Muitas coisas. E também aquele momento marcante do acidente de 2003. Hoje estamos na iminência do primeiro lançamento orbital, que o Brasil ainda não conseguiu pelo seu próprio meio, mas estamos com um parceiro aí coreano. O que a senhora acha desses 41 anos que a senhora dedicou ao Brasil, que a senhora é uma servidora pública, serve ao país, ao Brasil em primeiro lugar, à Força Aérea e ao programa? Quando a senhora coloca na balança, a senhora olha assim e diz: eu fiz minha parte, valeu a pena? Sim, com certeza. Com certeza. Assim, fazendo uma reprise do que a gente já conversou, eu acredito
Assim, eu não sou uma pessoa que eu posso dizer assim, eu estou... Quando eu falo do CLA, algumas pessoas, tu defende, acham que eu estou defendendo. Tu defende porque tu trabalha lá, tu é funcionária. Não é por isso. É por causa da visão que eu tenho, da Alcântara que eu vivi, dos meus 10 anos de idade, quando eu já tinha um entendimento, até hoje. Hoje nós temos o Instituto Federal Tecnológico, o IFMA, ele veio aqui para Alcântara para atender a demanda do... A gente teve entrevista hoje com um empresário, um CEO da empresa Concert, que ele falou, eu só contrato pessoas de Alcântara ou de São Luís, e eu tenho uma parceria com o centro, e o pessoal vem daqui, forma aqui no IFMA, técnico, nas áreas que a gente precisa, e eles prestam serviço aqui em Alcântara. Lá no... Então, isso aí eu conversei também com colegas, porque tiveram colegas que chegaram com uma ideia, que é como quando a pessoa não conhece Alcântara, não conhece a nossa realidade, não conhece a realidade de cada comunidade dessa, eu falei para ele, olha, eu acho que seria interessante você ir lá, se você quiser eu te levo na comunidade X para você conversar com alguém de lá, porque ele vai te dizer, eu não vou falar por ele, mas ele vai te dizer o que ele vive hoje, o que ele já viveu, entendeu? Então a gente sabe que a vida é um ciclo, ela muda, e você não pode ficar ali o tempo todo naquele ciclo, muda, existe essa mudança. Então nós temos hoje energia elétrica por conta da aeronáutica, nós temos hoje estradas por causa da aeronáutica, nós temos hoje... até o porto, né, que teve um problema, aí a Força Aérea construiu o outro ali, né? Veio e construiu porque a gente não tinha, né? Nós tínhamos uma rampa que depois foi construído um cais em cima, e o IFAM não aprovou, porque foi construído em cima do antigo que tinha, né? Não, era um cais de cimento, e é lá embaixo, E aí, meu pai trabalhava nesse cais de tirar a lama, de limpar, eu acompanhava tudo isso. Então, a gente não tinha, a aeronáutica veio, construiu, então é uma coisa que beneficia todo mundo, né? Sim. Beneficia a todos, né? Então, eu acho assim, que por mais que as pessoas tentem me convencer do contrário, mesmo que eu não trabalhasse lá, demonstram porque eu moro em Alcântara, eu vivo em Alcântara, eu sei o que Alcântara foi e o que Alcântara é, entendeu? Então, assim, quando eu vejo pessoas que vão falar por alguém que está lá na zona rural, isso me incomoda muito, porque eu acho que quem deveria falar alguma coisa desse tipo seria alguém que está ali na comunidade, né? Que está vivendo no seu dia a dia, que está vivendo a situação, que viveu. Isso. Ali sim teria que ter alguém para sair, para representar de fato e de direito a comunidade, né? Se fosse o caso, entendeu? Mas a gente sabe que não é bem assim, que tem muitas pessoas que falam o que não é para falar. Agora, tudo que eu falei aqui é porque eu sou alcantarense, meu pai preto alcantarense, né? E assim... filho de uma negra, também daqui. De uma negra também daqui, a minha avó, e que nunca me falou a respeito de que aqui era um quilombo que teve. A história é diferente. Nós somos descendentes, afrodescendentes. Sim. Isso sim, eles sempre mais de escravos libertos, né? De pessoas que foram escravizadas, né? Porque a minha avó, para você ter ideia, eu tenho 62 anos, a minha avó Tolentina, ela tinha, na época, 80 e poucos anos quando eu conheci a minha avó, que ela morreu, né? Que eu tenho a lembrança que eu tenho dela. Nunca meu pai falou assim, ó, minha mãe foi escrava, ou a avó dela foi... Com certeza pode até ter sido, né? Não sei, né? Meu pai nasceu em 1918, né? Então... poderia ter sido, né? Ele poderia. 1918. Pois é. Ela no mínimo, nessa época, tinha ali na faixa de adolescente, para a pessoa casar mais cedo, tinha um filho mais cedo, né? Pois então, ela ali, pelo menos ali na virada do século, né? Exatamente. A sua avó, né?
Então, assim, hoje, tudo que a gente tem, o que eu falo assim, que pode parecer para algumas pessoas que não é nada, mas para a gente que vive aqui, que eu acredito que é muita coisa assim. Empregos, né? Os militares que trabalham aqui, a preferência, a maioria são todos pessoas aqui das comunidades, né? Dos municípios aqui de Alcântara ou perto, né? Todo mundo que, então, direto ou indiretamente, tem sido beneficiados, tem sido ajudados. Agora, eu acho que, assim, o que poderia melhorar em alguma coisa, sim, mas eu acho que tinha que ser feito de uma outra forma, né? Tinha que ser pensado como que poderia fazer para que houvesse essa melhora, né? Sim. Eu acho. Perfeito. Mas aqui, mudando um pouco de assunto, a gente está na iminência de um primeiro lançamento. A empresa declarou, a gente tem isso aí registrado nos vídeos da gente, a coletiva de imprensa, que ano que vem eles querem fazer 5 lançamentos e que a ideia deles é manter algo em torno de 10 lançamentos por ano. Nós estamos aqui, viemos da Bahia, nós trouxemos os nossos amigos, parceiros lá de São Luís, estamos aqui hospedados numa pousada, estamos indo ao mercado aqui comprar mantimentos, estamos indo na farmácia comprar um remédio ali, alugamos um carro aqui no Cujupe, de certa forma estamos movimentando a economia aqui, graças ao centro. A senhora está se aposentando agora, merecidamente, aí, depois de 41 anos de serviço prestados. O que a senhora espera de futuro da senhora? Um descanso, lógico, da aposentadoria, mas o que a senhora espera para Alcântara nesses próximos anos com essa possibilidade de uma nova economia baseada no centro que vai estar realmente fazendo os lançamentos? Eu espero que seja realmente os recursos sejam aplicados aqui na cidade, na educação, na saúde, né? Que eles tenham essa visão, né? Porque a gente sabe que são empresas que vão vir de fora para alugar o centro, né? Isso. E que os nossos representantes aqui, eles deem condição para os jovens acompanharem, né, esse desenvolvimento. E continuarem aqui na cidade. Inclusive, essa administração agora, esse prefeito atual, ele tem muitos profissionais de Alcântara que ele contratou para trabalhar aqui. Pessoas que saíram, foram formar em São Luís. A minha neta, ela é psicóloga, né? Ela é neuropsicóloga, mas ela estudou na escolinha, ela estudou aqui em Alcântara e se formou. Meu filho se formou no IFMA, ele é formado em gestão de turismo, né? É uma área que vai crescer muito. É uma área que vai crescer muito. E nós temos vários filhos de Alcântara, vários alcantarenses, que não precisaram mais ir para Portugal, como era nos tempos áureos, né? O povo ia estudar lá fora, né? Vai, estuda, volta, trabalha aqui. E aqui nós já temos faculdades EAD, né? Tem a UFMA aí, né? Que tem um polo da UFMA que funciona com curso de história, tem o IFMA, né? E, assim, o que eu sempre converso com os colegas lá do IFMA, que eu acho que deveriam trazer cursos também na área de campo, né? Sim. Voltado para agronomia, né, técnico agrícola, porque antigamente a escola técnica ela era voltada para isso, né? Então, eu acho que isso aí vai ser uma coisa boa também, né? Porque tem que trabalhar essa área principalmente, né? Sim, claro, com certeza. Mas bem, Duda, a gente teve aqui a oportunidade de ter essa conversa com essa senhorinha, né? Fantástica, essa grande servidora pública, né? Servidora pública. Dona Zuleide Castro, e que a gente agradece a senhora, né? Eu peço só para a senhora deixar sua mensagem final para a nossa audiência, certo? E para a gente poder fazer o encerramento aqui da nossa conversa. Assim, eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade de eu estar falando para o Brasil aquilo que eu sempre falei aqui nessa mesa com outros colegas que vêm aqui, não tentando convencê-los de que
de algo que não é, Sim. mas de convencê-los de algo que é, que foi bom para a nossa cidade, que continua sendo. A gente sabe que, lógico, que com as coisas boas também as coisas que não são tão boas vêm, mas sempre há uma forma de contornar essas coisas, né? Basta sentar para discutir que sempre a gente vai chegar num objetivo final onde todo mundo concorde, né? E onde cada um ceda um pouco, porque isso também é o segredo precisa, da boa conversa, né? Boa conversa. E o que como eu falei, o que eu sugiro é que essas pessoas que têm essa dúvida, que eles mesmos façam essa visita nos lugares, para eles terem a certeza do que eu estou falando aqui, que não é algo que eu estou criando. Sim. E eles possam ir lá e ter essa conversa, igual vocês vieram aqui conversar Sim. comigo, né? Então, eu fico muito satisfeita com isso, agradeço essa oportunidade. A gente que agradece. Nossos agradecimentos são todos nossos. E gostaria de dizer para o Brasil que Alcântara, ela deu um giro de 180 graus. Ou 360, né? Porque 180 é só a metade, né? Isso. Eu botei 180 porque é a metade, mas eu acho que é de 360 graus, porque de onde eu vim, eu sei do que eu estou falando. E não é para defender ninguém, é para defender a minha posteridade, o povo de Alcântara, né? Que tem boa intenção, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, a senhora. A satisfação enorme aqui, a conversa agradável, como foi da outra vez, né, o bate-papo. Isso. Bem, pessoal, a gente encerra aqui esta entrevista, mais uma, dentro da enorme quantidade de entrevistas e de registro que a gente está fazendo aqui em Alcântara, aproveitando este momento único e dizendo para vocês o seguinte: Brazilian Space é o espaço que inspira, informação que conecta. Missão Space World, estamos aqui em Alcântara, estamos para acompanhar o lançamento, estamos registrando e trazendo para vocês Alcântara, que a gente sempre quis conhecer e que estamos conhecendo, tá? Fiquem com a gente, acompanhem o Brazilian Space, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações e ajudar o Brazilian Space a chegar a mais pessoas, a YouTube identificar a relevância do nosso canal e trazer mais informações para outras pessoas, como o conteúdo que a gente fez aqui para vocês. E lembre-se sempre, avante Alcântara, avante Rambit Nano, avante Brasil. Avante. Valeu, pessoal, até a próxima. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!